Olá a todos e a todas, Gustavo aqui, e como prometido, nós mesmos iremos enunciar a segunda lei de Newton. Depois de toda aquela reflexão das relações entre aceleração, força e massa. Newton diz o quê? Newton diz que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante sobre ele. Tem o mesmo sentido da força e é inversamente proporcional à massa do objeto, que é basicamente o que a gente discutiu durante todo o outro vídeo anterior. Então, aqui colocando de uma forma mais concisa, a aceleração A ela é proporcional à força resultante Fr sobre a massa m. E se nós utilizarmos as unidades de medida correta, né, aceleração em metros por segundo ao quadrado, força resultante em newtons e massa em quilos, nós podemos colocar uma igualdade aqui e nós teremos que a aceleração é igual à força resultante sobre a massa, ou como nós estamos mais acostumados, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Duas coisas diferentes que nós não tínhamos discutido no vídeo anterior. Quando Newton fala que a aceleração de um objeto vem da sua força resultante. Então, quando nós analisamos um objeto, nós precisamos da força resultante para conseguir a aceleração desse objeto. Por exemplo, um bloco parado em cima de uma mesa tem a normal e tem o peso, e ele está parado. Então, para conseguirmos a aceleração dele, nós temos que somar todas as forças que tem nele. Então, a gente soma peso com normal, vai dar zero, e aí a aceleração também é zero. Mas, se a gente pegasse só o peso e tentar calcular a aceleração do objeto, na verdade, a gente ia estar encontrando a aceleração da gravidade. Então a gente estaria errando aí, procurando a coisa da aceleração do objeto e encontrando, na verdade, a aceleração da gravidade. Então tem que ter essa diferenciação. Para encontrar a aceleração do objeto, tem que ser a força resultante. E quando Newton diz também que a força ela tem o mesmo sentido do que a aceleração, ele está falando aqui de uma coisa que a gente viu no vídeo de vetores. Porque essa fórmula de força resultante igual a massa vezes a aceleração é nada mais, nada menos que uma operação de multiplicar um vetor vezes um escalar. Então, por exemplo, massa é sempre positivo. Concordemos nisso. Então, a massa ela vai estar aqui basicamente aumentando, vamos dizer assim, geralmente. Quando o número é inteiro, né, quando a massa é inteira, a massa vai estar aumentando o vetor de aceleração para poder encontrar a força resultante. O vetor de força resultante é basicamente o vetor de aceleração vezes m. Nesse caso aqui eu fiz, por exemplo, um vetor aceleração, vamos dizer que ele vale 1, e a massa do objeto seria, por exemplo, 2 kg. Aí, a força resultante aqui teria o dobro do tamanho do vetor aceleração, porque aqui é uma multiplicação de escalar vezes um vetor. Se tiver alguma dúvida sobre isso, tem o vídeo aí na nossa playlist de física sobre vetores para dar uma revisada nisso. Agora, uma pergunta que Galileu se fez com relação à queda dos objetos. Ele pergunta por que os objetos de massas diferentes caem com acelerações iguais. Ele conseguiu ver isso naquele experimento que a gente viu na torre de Pisa e tudo mais. Ele fez diversas vezes. Ele sabia que acontecia desse jeito, mas ele não sabia por quê. Então, Newton vem aí com a segunda lei dele e consegue explicar o porquê. Por exemplo, quando a gente tem um objeto de massa m e ele está caindo com um peso, P dele aí. A razão entre a força e a massa, como a gente viu pela segunda lei, vai ser a aceleração dele. E essa aceleração vai dar a gravidade, a aceleração da gravidade. E quando ele aumenta, por exemplo, coloca 2 blocos juntos, então vai ter uma massa de 2m, só que a força da gravidade sobre esses 2 blocos foi aumentada proporcionalmente por 2. Então, nós teremos aí uma aceleração da força em razão da massa.
né? Duas vezes o peso sobre duas vezes a massa. Aí nós teremos a mesma aceleração. E por isso, esses dois objetos, apesar de terem massas diferentes, vão cair ao mesmo tempo no solo. Então, é uma coisa que Galileu não conseguiu explicar, mas Newton sim, de que a aceleração ela depende não só da força, mas também da inércia, da massa, do quanto o objeto resiste a essa força, que aí vai ser representado aqui por essa razão da massa, e vai ajudar a gente a entender a resposta desta pergunta. E para poder consolidar esses conhecimentos, vamos pensar em dois experimentos mentais aqui. O primeiro é desse astronauta que está no vácuo, flutuando, e está com uma bola com uma massa maior que a massa do corpo dele. E ele vai balançar essa massa no vácuo. É mais difícil balançar, né, para frente e para trás essa bola na Terra ou no vácuo onde ele está? Bom, a resposta é tão difícil quanto. Então, se você tenta empurrar um caminhão na Lua que tem uma gravidade menor, é tão difícil quanto empurrar esse caminhão tanto na Terra quanto na Lua. Porque tanto na Terra quanto na Lua, esse caminhão ele tem a mesma massa. E tanto na Terra quanto no vácuo, essa bola metálica ela tem a mesma massa. Então, esses objetos eles vão ter a mesma inércia, independente se eles estão num planeta ou se eles estão no vácuo. Então vai ser tão difícil quanto mexer ele. O que a gente pensa quando a gente pensa na gravidade é a força que a gente vai precisar, por exemplo, para sustentar esse objeto. É mais fácil levantar um caminhão na Lua do que na Terra. É mais fácil levantar essa bigorna no vácuo do que na Terra, porque no vácuo não tem a gravidade puxando esse objeto para baixo. Mas no vácuo é tão difícil quanto empurrar ele ou tentar balançar ele, porque ainda é a mesma massa. O peso ele se relaciona com essa questão de sustentar o objeto, levantá-lo. E a massa com essa questão de o quanto esse objeto resiste à mudança de movimento. Então, como a massa é a mesma em qualquer lugar, vai ser tão difícil quanto, em qualquer lugar, é a mesma dificuldade para balançar um objeto. Agora, para sustentar ele, que é o peso, vai ter diferenças. Agora, no segundo experimento, nós temos aqui um peso sustentado aqui por barbantes e uma mão puxando, certo? Quando essa mão puxa esse barbante lentamente, o barbante de cima se rompe e o objeto cai. Só que quando a mão puxa bruscamente o barbante de baixo, é ele que rompe. Então, qual é a diferença fisicamente para essas duas situações? Bom, quando se puxa o barbante lentamente, a tensão aqui, ela está diretamente, a tensão no barbante de cima está diretamente relacionada com o peso. Então, quando se puxa lentamente o barbante de baixo, vamos dizer que o barbante de cima vai sofrendo a força tanto do peso do objeto, quanto da tensão sendo aumentada aos poucos pela mão puxando. E aí ele vai romper. O barbante de cima se relaciona com a força-peso. E puxar bruscamente o barbante, nessa parte de baixo, rompe o barbante de baixo, porque o objeto aqui ele tem uma massa, e essa massa resiste à mudança de movimento. E essa resistência da mudança de movimento, quando você puxa bruscamente o barbante, vai fazer com que o barbante de baixo que se rompa, e vamos dizer, não dê tempo de transmitir essa tensão para o barbante de cima. Então, quando se rompe o barbante de baixo, está se relacionando com a massa do objeto. Muito interessante esses dois experimentos mentais, não? E por último, nós recapitularemos sobre aquela força de resistência do ar quando a queda não é livre. Quando a queda não é livre, quer dizer que a aceleração sobre o objeto não é a aceleração gravitacional. É quando a gente considera a resistência. Então, sobre tudo que a gente já viu até agora, por exemplo, a gente pode falar em uma velocidade terminal, por exemplo. Isso acontece muito com paraquedistas quando pulam de aviões. Eles têm uma velocidade, que é a velocidade terminal, que é quando o paraquedista já caiu tanto que ele chega a um momento que a resistência do ar é igual ao peso dele
e ele começa a cair a uma velocidade constante. E aí a gente chama isso de velocidade terminal, em que a resistência do ar é igual ao peso. E utilizando a fórmula que a gente descobriu com a segunda lei de Newton, nós podemos pensar que a aceleração do objeto, né, que é do caso aí, vamos pensar num paraquedista e tudo mais, é a força resultante sobre a massa. E a força resultante do objeto, pensando que o nosso referencial é positivo para baixo, a força resultante é a soma do peso e da resistência do ar. Como a resistência do ar é contrária ao peso, então a gente está fazendo peso menos resistência do ar sobre a massa. E o peso é a massa vezes a gravidade. E aí, fazendo aqui uma álgebrazinha um pouquinho mais avançada, a gente descobre que a gravidade menos a resistência do ar sobre m é a aceleração de um corpo enquanto ele está caindo aí, considerando a resistência do ar. E aí a gente vê que a aceleração dele vai ser diferente da gravidade. Então imagina que quando a gente desconsidera a resistência do ar, quando a gente fala que a resistência do ar é igual a zero, isso aqui tudo vai ser igual a zero, e aí nós vamos ter a queda livre, em que a aceleração é igual à aceleração da gravidade. Imaginemos também que, por exemplo, um paraquedista mais pesado, ele tem uma velocidade terminal maior, porque ele tem um peso maior na Terra. Então, enquanto ele estiver caindo, vai demorar mais para o ar, né? Vamos dizer que ele tem a mesma área superficial que outro paraquedista mais leve. Então, só que ele é mais pesado. Então, como ele é mais pesado, ele vai demorar mais para atingir uma resistência do ar que cancele, vamos assim dizer, o seu peso, e aí ele vai ter uma velocidade terminal maior do que a velocidade terminal de um paraquedista mais leve. Então, essas são algumas das características da segunda lei de Newton e algumas coisas interessantes que a gente pode pensar relacionando aí com a primeira lei de Newton, força resultante e a segunda lei de Newton, para pensar, por exemplo, quando a queda não é livre. E espero que tenha sido proveitoso e até o próximo vídeo.